Meus caros irmãos e irmãs, companheiros desta casa, essa casa tão feliz, eu sempre quando venho aqui, sempre nas vindas, e fico feliz, agradecendo primeiramente o convite. Eu dizia para o Guaraci outro dia, vocês conhecem o Guaraci, lá de Juiz de Fora, nosso amigo, eu falei, quando eu vou lá em Matias, eu estou dentro de casa, porque era a casa que nós sonhávamos, que a Tereza sabe disso, né, Tereza? A Tereza está aí, a nossa querida Tereza, seja bem-vinda, né, Tereza? Essa casa tem uma história muito bonita e a gente fizemos parte dela sem que ela existisse antes de existir. Então é um negócio muito interessante. Então eu fico feliz de ver aqui esse trabalho, de trazer esse trabalho aqui para vocês. E isso aqui é um seminário, gente, para 2h30. Se vocês quiserem, eu continuo aqui e nós vamos tocar aqui o seminário. Nós temos feito esse trabalho praticamente em todos os locais onde nós somos convidados, o nosso trabalho em si, que tem muito importante tocar nesse assunto. Quando nós invocamos a família, a questão da família, a problemática da família, que deveria ser o aconchego da família, a gente tem dificuldades. E essas dificuldades, elas estão previstas no Evangelho de Jesus, no capítulo 14, onde está lá: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E essa passagem interessante que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a tônica dessa passagem, a referência antiga do Antigo Testamento, está lá em Decálogo, na parte de Êxodo 20:12, onde diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E Kardec então faz o comentário e traça o comentário a partir daí. E o Kardec trabalha um pedacinho que eu vou mostrar a vocês, sobre o item 3, a piedade filial. Ele diz: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, poderíamos ficar aqui com essa passagem, estendendo-a a partir da complementaridade que dá aqui o texto, que é muito rico, muito bonito, mas eu preferi pegar a base doutrinária do trabalho, que é essa aqui, mas trazer para vocês e mostrar ali o nosso dia a dia. E eu quero perguntar: vocês querem que eu continue a leitura do texto, comentando-o, ou querem que eu apresente o que está ali por dentro daquela caixinha mágica ali, desse pedacinho de pendrive aqui? Vocês querem que eu mostre ali? Porque ali tem algumas coisas perigosas, viu? Vocês querem que eu continue? Podemos continuar? Ó, a vontade é de vocês, hein? Por mim, eu continuaria essa página belíssima aqui, né, do Evangelho, que é muito saudável, ela não tem dificuldades e ela nos traz um conforto espiritual fantástico. Mas como vocês querem, eu já coloquei ali cenas do cotidiano, né? Como eu posso falar isso aqui, minha gente, como muito, como de uma experiência até grande, posso dizer até grande. Na semana passada, na nossa cidade, lá em Pequeri, isso aqui pertinho, eu sou de Juiz de Fora, mas agora eu estou lá, terra da minha mãe, da minha família. A Igreja Católica promoveu um encontro de 3 palestras sobre a família. E o padre é muito amigo, o padre é conhecido, eles conhecem bem a gente, nós temos um relacionamento muito bom, porque é uma pessoa que estudou filosofia, que tem noção. Ele, quando ele me chama lá: como é que está aquele autor assim, aí nós temos que ir lá para conversar com ele. Porque ele fala às vezes que tem poucas pessoas que podem conversar o assunto da filosofia, os temas clássicos, os autores clássicos, né? Então a gente vai lá. Aí me convidou um dia só, dos 3 dias, eu só pude comparecer lá um pouco com ele, fiquei lá um dia. E as pessoas que estavam lá eram palestrantes também de alto nível, todos falando sobre a família. Mas é interessante, nenhum deles, na verdade, tinha um lastro familiar. Eu ainda brinquei com eles, falei: olha, vocês estão aqui fazendo um trabalho muito bonito e tudo,
Mas a questão da vivência, ela é fundamental. Eles eram sacerdotes muito inteligentes, inclusive um grande meu amigo também, lá da faculdade da universidade, do departamento de filosofia, e mas eles não têm, quando eu falei com eles assim, seriamente, falta exatamente o conhecimento da vivência na família, né? Então, a vivência na família é muito interessante. Eu posso falar isso, que há 50 anos atrás eu aportei aqui, na cidade de Matias Barbosa, e conheci a minha companheira, que está lá quase 50, 49 anos. E 42 já de consórcio, né? Não é brincadeira, né? E mais o tempo de experiência que a gente teve lá, os 3 filhos, uma luta muito grande, e hoje a gente está aí já colhendo os frutos de uma vida em família. Foi tudo maravilhoso, tudo 100%? Não. Dificuldade tivemos, lutas tivemos também, né? E está aqui, mas um honrar pai e mãe é o que eu sempre passei para os 3 filhos homens, 3 filhos homens. Falei com eles, olha, primeira coisa é a obediência a Deus, a amizade, respeito a Deus e a sua mãe, que é muito importante. Depois o seu pai, que é menos importante um pouquinho. Mas todos nós somos importantes. Vocês fazem tudo que a vida for lhes oferecer, participem de tudo e tal, etc. Passaram pela escolinha de evangelização, todos 3. Todos 3 hoje estão bem situados e participam comigo na estrutura da doutrina espírita. Então isso é importante. É um exemplo, não sei se é exemplo, mas é uma alegria para a gente, né? Então a gente pode falar isso aqui, que vai falar aqui. Mas eu reforço de novo, vocês querem que eu continue aqui ou eu passo para cá? Vamos então? Vamos lá. Nós temos aqui o filósofo Jacó Ritz, que ele diz o seguinte: quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho aquele cortador de pedras, martelando a sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma só rachadura apareça. Aquele homem pegou uma marreta, começou a bater, né? Aqui em Matias tinha um senhor que quebrava a rocha. Eu lembro dele, senhor muito amigo da gente. E ele fazia um dos trabalhos mais difíceis que tem é quebrar rocha. Naquela época quebrava no braço, né? Hoje tem máquinas que fazem isso. Mas aquele homem pegou a sua sexta-feira, que chama, né? Aquela marreta grande, e começou a bater. Deu 100 pancadas na rocha, a rocha não se abriu. No entanto, na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. E eu não sei que não foi aquela que conseguiu, ou seja, aquela 100ª, ou se foram todas as outras que vieram antes, para que a pedra se rachasse. Então, é uma dificuldade, teve a luta, teve um momento difícil, teve a persistência, a tolerância, teve o suor, teve o dia de dificuldade. 100 marteladas numa rocha e ela não quebrar, é uma situação. 101 e já quebra, é outra situação. Então, valeu o esforço anterior, valeu a luta do dia a dia, para se chegar ao que se queria. Não é assim? Então, vamos lá. E a família vai bem? Vai ou não vai? Nos anos 70 e 80 tinha o Chacrinha, né? Ele perguntava, a pessoa ia cantar no palco dele, ele falou assim, e a família vai bem? Vai ou não vai? Não é assim que o Chacrinha perguntava? O maior comunicador brasileiro? Pois a gente pergunta aqui. Qual será a raiz de todos os conflitos de gerações da atualidade que estão desestruturando os lares da Terra? Resposta: 3 situações nós estudaremos a partir de então, que é a sociedade em conflito, os pais desajustados e os filhos rebeldes. Não quer dizer que toda a sociedade esteja em conflito, que todos os pais estão em desajuste e que nem todos os filhos são rebeldes. Mas, se a gente observar a natureza dos dias, os 50 anos atrás e os 50 anos vividos hoje, com a nossa vida, com o nosso momento, com as nossas experiências de um modo geral, o que nós vamos imaginar nisso aí? Que houve uma mudança. Nós estamos vivendo uma nova sociedade, uma sociedade desafiadora, uma sociedade onde os conceitos estão muito mais baseados hoje
na informática do que no próprio livro sagrado, que é esse aqui, né? Como é a Bíblia também, claro. A Bíblia, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Alcorão, né? É muito importante. O livro tibetano, os livros sagrados que o mundo tem, são todos muito importantes. Todos eles são a base de vida para qualquer cidadão, onde ele esteja, se ele abraça aquela ideia. Mas os conceitos estão muito ligados hoje. Você vai, eu rodo muito, eu viajo muito nesse trabalho nosso agora. Agora eu digo que eu não trabalho mais para César, trabalho agora para a doutrina espírita e para Deus, né? E nesse trabalho nós fomos numa casa há pouco tempo, numa cidade aqui, mais no estado do Rio, muito bem recebido, tudo bonito, maravilhoso, um trabalho assim de 2 dias, né? E chegando lá, as pessoas, 7 pessoas na casa, só o cachorrinho não tinha o celular, todo mundo tinha. Então eu comecei a conversar com eles, eu vi que eu estava tendo dificuldade. Eu falei assim, ou eu pego o meu celular que está lá na mala lá, e entra aqui no esquema também, ou eu tenho que esperar uma brecha para falar alguma coisa com eles. Não é que estivessem errado, mas é a vida nova que tem, né? Então um vai para o quarto, ele se comunica com o irmão pelo telefone. O irmão no quarto, o outro lá fora, lá na cozinha, se telefona assim. Então temos uma nova sociedade, claro? Concordo? Temos uma nova situação. E ainda temos, aí eu vou fazer as perguntas. O que está errado em relação à nossa família? Vamos agora entrar dentro da gente, fechar a porta lá de fora, envolver-nos dentro de nós mesmos e começar a entender o que se passa conosco, o que se passa no meu universo, na minha família, com aquelas pessoas, tá lembrado? Isso, né? Não é aquela mesmo? Aquela? Não é isso mesmo? Pensou? Ih, mas vocês estão preocupados, hein, gente? Tenho que fazer alguma coisa para vocês rirem aqui um pouquinho, hein? Aquela pessoa mesmo, que ontem, que outro dia, que alguns dias atrás, nos deu uma dificuldade, nos criou um embaraço, nos exigiu um perdão, nos exigiu uma saída de tolerância, nos exigiu aquela paciência que Chico Xavier deixou para a gente aí, que a irmã Dulce com a sua beleza, que o nosso querido pastor Martin Luther King Jr., o grande líder americano, falava sobre o amor, sobre o respeito às pessoas, a dignidade humana, e você está vendo que essas coisas estão muito vagas, não estão sendo respeitadas por aí, né? Aí eu pergunto, mas o que está certo em relação à nossa família? Muita coisa está errada. Mas o que está certo? Aí a terceira pergunta, como vencer aqueles obstáculos diários dentro do círculo familiar? Como é que eu faço para vencer aquele dia a dia que que é uma pedra no meu sapato? Quem aqui não teve nos últimos dias, nas últimas horas, nas últimas semanas, uma grande dificuldade dentro do seio familiar? Quem não tem, levante o dedo. Ninguém levanta porque teve. Eu estava lá em Vitória, eu agora estou voltando para lá um pouquinho também, para aquela região lá. A gente fica aqui um pouquinho, aqui, para lá, para cá, então é igual cigano, né? Tem que aproveitar, é o trabalho da gente agora. E lá em Vitória, lá na Federação Espírita do Espírito Santo, na sede, muito bonito, um salão maravilhoso, muita gente, um trabalho maravilhoso. E teve um trabalho lá desse tipo, esse aqui. E perguntei, quem não tem parentes difíceis, levante o dedo. Ninguém levantou o dedo. Uma senhora lá no cantinho levantou. Eu falei, tá vendo? Nem tudo está perdido. Uma pessoa levantou o dedinho, uma senhora assim, já bem idosa, já bem devagarzinho. Ela falou, olha, depois eu quero conversar com a senhora quando acabar lá. Chegou lá, perguntei, ela falou assim, não, meu filho, eu sou viúva há 20 anos, eu tenho 2 filhos, um mora no sul do Brasil, o outro mora lá em Roraima. Falei, então só está certo. Eles me encontram uma vez por ano nas férias, os 2 são médicos militares, um da Marinha e outro da Aeronáutica. É bacana, né? E eles têm aquela vida difícil deles, de luta, de aquela coisa toda, aquele trabalho intenso em hospitais, etc. E no fim do ano é que eu encontro com eles. Aí aquela alegria, eu falei, então só está certo. Porque se só tivesse o filho ali, o dia a dia, o pessoal ali, precisaria ter umas esbarradinhas. Eu falei, meu filho, isso já passou, agora está tudo bem. Eu estou colhendo só coisas boas. Eu falei, olha só que coisa boa. Mas por quê? É o obstáculo diário dela que já tem. Mas a senhora já teve? Eu falei,
Já tive muito. Hoje não tem mais. Então isso é privilégio, né? Mas a gente chega lá. Quem não tem crises e problemas familiares? Todos temos. Bom, agora aqui eu vou pular, eu vou deletar a última frase, eu não vou ler não. Vocês estão lendo aí, todo mundo? A senhora lá atrás está lendo a última? Está lendo? Já convivemos bem com um parente difícil? E daí, o que eu vou fazer com ele? Aí vem a pergunta, quem aqui não tem parentes difíceis, levante o dedo. Ó, até escondeu, né? A gente esconde o dedo, né? É porque está frio também, né, Tereza? Está frio, a gente esconde o dedo, né? Olha lá, que ela escondeu lá também, ela. Porque ninguém levanta. Aí eu faço a outra pergunta, quem de nós aqui também não é um parente difícil? Para aquele outro parente que está em casa, que está lá. Quando eu falo aqui, gente, não é só o parente dessa casa número 20 da rua tal, dessa rua aqui não, né? Não é isso não, da Cardoso Saraiva ali, não. É o parentesco, aquele filho que mora lá no exterior, que eu tenho um que mora no exterior, né? Tem um que mora em Cataguases, o outro no sul de Minas. Então, ele é o filho, ele é o vínculo nosso. Quando tem alguma dificuldade, ele liga para a gente, eu e a mãe dele temos que resolver, temos que ajudar. E é um homem já de 37, 40, 32 anos. A gente resolve, ajuda, né? Não é assim? Então, a piedade filial, a amizade que está aí, ela conta muita coisa e é muito importante. Eu fiz aqui um gráfico, né? Como é que eu estou? De 1 a 10 na horizontal e na vertical. A gente gosta muito de trabalhar com gráfico, que é muito importante, que ele ilustra bem e ele é bem aproximado da verdade. Então, cada um agora vai fazer a sua avaliação pessoal, como você está. Ali está muito pequenininho em cima. O primeiro item, número 1, primeiro é comigo mesmo. Como é que eu estou comigo mesmo? Você vai dar uma nota para você, de 1 a 10, do ponto de vista material, que é embaixo, a linha vertical, né? Horizontal, horizonte. A linha de baixo é aqui essa linha de baixo aqui é a linha horizontal. Como é que eu estou do ponto de vista material? De 1 a 10. E de 1 a 10 do ponto de vista espiritual. Você vai fazer a sua avaliação. Ninguém sabe o que está dentro de você, só você sabe. Né? O segundo item, com os outros. Esse outros aí é aquele que trabalha com você, é aquele vizinho que da casa do lado. Como é que eu estou com essas pessoas? Está lembrado daquele problema que teve aquele dia? Aquele desencontro que teve? Teve, não teve? Sempre tem um quezinho. O terceiro item, com a família, que é o nosso caso que importa aqui hoje. Né? Como é que eu estou com a minha família? De 1 a 10 do ponto de vista material e de 1 a 10 do ponto de vista espiritual. Para cima espiritual, para baixo material. Né? E com a escola, por que eu coloquei escola? A gente é viciado em escola, né? É a minha vida, é a vida nossa, é a nossa vida, a pedagogia, a área da docente, da educação, então é muito importante. Por que eu coloco isso aqui? Porque a gente tem que ver, o Kardec trabalhava isso. O Kardec falava pela instrução, o Kardec coroava a instrução com um êxito maior do desenvolvimento humano e espiritual por consequência. Né? Os países que investem na educação são melhores hoje para o seu povo, está na cara. Os que deixaram a educação em segundo plano, bom, não posso falar muito, esses estão aí sofrendo o que nós estamos passando aí. Então a educação é muito importante. Mas a educação escolar, docente lá do colégio, é a educação que se faz em casa com os nossos filhos, fazendo-os respeitar o outro, respeitar a mulher. Tanta coisa acontece, gente, com agressões à mulher, que eu acho tão sério isso, né? Vocês estão vendo aí, né? E a gente tem que pedir que isso acabe, isso não pode continuar. Está errado, né? Mas o Brasil está evoluindo, o mundo está evoluindo. Vai ter dificuldades? Vai ter lutas? Vai, e elas estão aí. E o quinto item, o item 5, com Deus. Como é que eu estou com Deus? De 1 a 5, de 1 a 10, do ponto de vista material, seguindo aqui a instrução que está no Evangelho, e de 1 a 10, seguindo o meu coração em relação à minha condição de espírito imortal. Não é isso? Então está aí a avaliação, vocês vão levar para casa e vão fazer em casa. Chega em casa com calma, quando tudo já estiver sossegado,
fora de todo mundo, vão pensar, puxa, o Vilmar falou um negócio lá, que eu vou ter que pensar nisso. Será que eu estou aqui ainda estacionado no 5? Tá bom, eu estou no meio termo. Emmanuel disse a partir do Chico, que a melhor posição é do equilíbrio. Nem muito santo, nem muito pecador. Né? É assim na história. Se eu estiver no 5 para 6, eu estou bem. Eu estou crescendo. Né? Porque temos tantos dramas e conflitos familiares. Ih, meu Deus, e agora? Gente, acho que eu vou parar aqui. Eu vou continuar a história aqui. O Evangelho é muito bonito, é muito saudável, me dá muita alegria. A gente não consegue diariamente, tem que dar uma olhadinha. Qualquer coisinha do Evangelho é muito sugestivo, é muito gostoso para a gente. Mas a realidade está aqui, o mundo é aqui. Né? Porque temos tantos dramas e conflitos familiares. E o conflito de gerações? Bom, aí começa a história. É na atualidade a discussão e o confronto entre duas ou mais pessoas. Claro, sozinho ninguém briga com ele mesmo, é difícil. A não ser aquele coitado que já está fora da órbita mesmo, né? Por questões até espirituais. Dentro do ambiente familiar e social. Então, no aspecto família e sociedade, há o conflito. O conflito faz parte desse embaraço que tem no drama familiar e no drama social. Vivem-se as incompatibilidades recíprocas. Aquela pessoa é difícil, eu também sou difícil. Nós temos aqui uma música, eu não sei cantar, é difícil, seria a última coisa que eu faria, era cantar. Mas um conjunto chamado Titãs, muito bonito, muito interessante, mas da nossa época, né? Nós aí dos anos 70 e 80, não é isso? E ele tem uma música chamada Epitáfio, que é uma mensagem muito bonita, né? Uma música muito bonita, que é aquela mensagem que a pessoa põe no túmulo, que é uma coisa até estranha, né? Mas ele diz o seguinte, o pedacinho da letra, fala lá o pedacinho, ele fala assim, eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. É o grande problema da humanidade. Você não aceitar o outro como ele é. E o outro não te aceitar como você é. Aquelas deficiências que você com elas nasceu, com as quais você reencarnou, você vai levá-las até o final. Você pode mudar. O Chico tem uma frase que ele diz isso, né? Você não vai, como diz, é muito bonita a frase, não tem ela aqui agora. Mas você pode mudar fazendo um novo fim. Não é isso? Você pode mudar. Aliás, o Guaraci tem uma palestra muito bonita sobre esse tema, que ele enfoca exatamente isso aí. O que quer dizer? Eu sei que eu nasci com dificuldades, mas eu posso mudar para ser uma pessoa mais fácil, mais dócil. É só me inspirar em Jesus, em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, no Gandhi, né? O nosso querido Chico, nessas personalidades maravilhosas que estão por aí, que deram exemplos maravilhosos. Não é assim? E ali tem também as suas lutas, os seus desentendimentos e as suas mazelas morais. Todos nós carregamos alguma mazela moral, seja ela qual for. Só que ela está, às vezes, escondida e num dado momento ela aparece. Na hora H aparece. Eu fiz esse teste comigo mesmo. Uma vez estava em São Paulo, 6h30 da tarde, essa hora, 8 horas. Você pegar o metrô em São Paulo, você tem que ter coragem. Você tem que ser corajoso. Você leva bolsada, esbarrada, canetada, tudo você pensar ali. Você vai entrar aquela linha amarela, você fica entre a linha amarela assim, vai e volta, né? Não pode voltar porque você pode cair lá. Então o trem chega, abre aquele barulho, num segundo aquele avalanche, né? Aí você leva bolsada, leva pisada, aí você fala, muito obrigado, pise de novo, esbarre mais. É assim que eu falo? Eu acho que não, né? Nós somos pessoas difíceis ainda. E essa dificuldade que vivemos lá fora na sociedade representa muita dificuldade dentro de casa. Sempre representa. Ele ali diz, a maioria dos lares da Terra vivem esses desajustes nessa hora crítica de provações coletivas. É o momento de provações coletivas, cuja cobrança vem testar o nosso equilíbrio e a nossa paz interior. Aí é que eu sou testado dentro daquilo que está aqui no Evangelho, que está ali, honrar pai e mãe. E Kardec faz um comentário muito claro. É um dever a mais para com eles, o da piedade filial.
Quantos pais e quantas mães não são respeitados mais? Não estão sendo respeitados. O filho tem dinheiro, tem um carro bom, tem um celular, aquele mais caro que você pode imaginar, o smartphone, né? Tudo que você pensar, mas aí o pai pergunta um negócio dele, ele não fala, não, tá, fala com o pai sem olhar para ele. Não olha para dentro do rosto do pai mais e da mãe. Eles se tornaram peças obsoletas, aí, não em todos os casos, em muitos casos. A gente tem visto isso aí. E isso esse menino vai lá para a escola, vai para a universidade, vai para a faculdade, ele vai continuar representando esses mesmos valores negativos que ele tem, né? Ah, mas então ele foi negligenciado em sua educação? Não. Ele teve um desvio de conduta porque não quer seguir aquilo que é normal. E é melhor seguir a sociedade, a evolução. Se fizermos outro gráfico aqui, eu ia colocar aqui, mas eu não coloquei. Fizer uma linha, um gráfico que tem um lado a evolução material. Eu não vou nem falar no Steve Jobs aqui não, que é o maior nome que teve aí da informática, né? O Steve Jobs de um lado, que é o crescimento material impressionante, e Jesus do outro lado, com o Evangelho. Então o Steve Jobs está lá na frente, naquela de 1 a 10, o Steve Jobs está lá perto do 10, Jesus está no 2 ou 3, ele está lá embaixo, porque preferiram Barrabás, né? E é a grande dificuldade que está aí. Esse é o motivo do problema que nós temos hoje. Primeira reflexão do dia de hoje. 8 perguntinhas e vocês vão responder para vocês. Como eu me sinto hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Como eu vejo o outro ou a outra? Aquela outra pessoa, hoje. É aquela mesmo, tá lembrado? Não é? Não entendeu? Não vou falar o nome que eu não sei, mas vocês sabem quem é, né? Entendeu, gente? Aquela pessoa? Ah, tá. É isso mesmo? Você está preocupado aí? Não é isso não? Não é? Como é que eu vejo aquela pessoa hoje? O dia de hoje. O dia de ontem já passou. O amanhã virá. É aquela pessoa com a qual, segundo o Chico, eu vou ter que me afinizar. A dona Isabel falando comigo um dia, num trabalho que teve lá na Casa do Caminho, comentando com ela, a dona Isabel comentou esse assunto. Ela falou assim, essa frase, ela quase que patenteou essa frase, né? Nada acontece por acaso, e é verdade. E nenhum espírito reencarna junto da gente, no nosso lar, sem as justas e ponderosas razões. É aquele que eu precisava ter ao meu lado para ser o meu companheiro, a minha companheira, aquele com o qual eu vou conviver, viver, lutar, sofrer e até no final vencer. Né? Então são os filhos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Segundo, como está a minha família hoje? O item 4, como está a minha tolerância hoje? 5, como está o meu lar hoje? 6, como eu me aceito hoje? Será que eu me aceito, gente? Hein? Como eu sou? Tem um escritor famoso em inglês, muito famoso, que vocês conhecem, já ouviram falar nele, chamava Shakespeare. Ele dizia assim, o importante não é o que você tem na vida, mas quem você tem na sua vida. Não é o que você tem. Os bens são perecíveis, trocam, perdem, ganham, etc. Mas o importante é quem você tem na sua vida. É aquela pessoa. E para nós espíritas, é o parente difícil. É aquele que vem testar a nossa paciência, que vem fazer com que nós e ele possamos evoluir juntos através do processo de trabalho, solidariedade e tolerância, do amor filial. Não é? É muito importante falar isso, gente, porque isso aqui mexe com a gente, porque o coração da gente quer o melhor para o filho, para a filha, para o parente. Até a questão tem aquela brincadeira famosa, né, na sociedade brasileira e mundial, a questão da sogra, do sogro, né? Um negócio problemático. Mas não é. Aquela sogra, aquele sogro são diretamente ou indiretamente, às vezes, aquele a quem nós criamos dificuldade lá no passado. E ele se junta de novo no clã familiar para que possamos lutar juntos e vencer juntos. Com dificuldades, sim. Com lutas também.
mas com amor, quem sabe lá na frente, né? Então a coisa é muito bem elaborada. O item 7 eu não vou falar, se vocês quiserem, vocês leiam ali. Pode falar, gente? Como ajudar o parente difícil hoje, né? Aquele parente difícil que a gente tem. Não é só esse que mora na casa da gente, não, que está perto da gente aqui. É aquele que mora em outra cidade, em outro país até, mas é meu parente, tem o meu sangue, tem o meu DNA. Não é? É assim? E finalmente, como está a minha consciência hoje? Aí nós reportamos a questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência, ponto. O que quer dizer isso? Se eu tenho a consciência no lugar, se eu tenho a consciência bem administrada, se eu tenho a consciência bem detalhada dentro do meu princípio interior de Evangelho, de Jesus, de Deus, etc., de toda a divindade, de todos os espíritos, eu sou uma pessoa riquíssima. Eu não vou precisar nem mais dos livros, nenhum deles. Eu tendo a consciência completa, perfeita, tranquila, no lugar, eu respeitarei todos os livros e todas as leis, todos os códigos de moral que existem no mundo, porque eu tenho a consciência no lugar. Se eu perco a consciência, nem os livros me ajudarão a reconstruí-la num tempo mais breve, porque a consciência é tudo, e a consciência é a própria presença de Deus dentro de mim, não é? Agora aqui vem um negócio, eu acho que eu vou pular aqui, eu não vou ler isso aqui não. Que é aqui que mora o perigo. Dê uma olhadinha, gente, só para a gente refletir. Parentes difíceis. Quem são eles ou elas dentro do lar? Às vezes somos nós mesmos. Às vezes o parente difícil sou eu, não é? Meu menino do meio, ele é muito assim, muito extrovertido, tudo. Ele falou um dia: pai, como é que você aguenta a mãe? Quando nós temos 40 anos atrás, há 2 anos atrás. Aí fizeram um almoço aqui na fazenda, no sítio aqui da família, aqui do lado. Fizeram um almoço, aquela homenagem, aquele negócio, tudo. Eu falei: gente, cheguei a 40 anos, né? Ou virtude, eu não sei o que é, mas chegamos. Ele falou: pai, como é que você aguenta? Eu falei: meu filho, pergunta a sua mãe como é que ela me aguenta 40 anos. Ela é uma heroína. Você já perguntou isso a ela? Para mim não, porque para mim é até mais fácil. Ela criou vocês com a luta, estudando, e ela dava aula também, era professora também, né? Aqui começou aqui no colégio aqui. E aí vai aquela luta, aquela história toda, aquela história belíssima, né? Aí é importante isso aí, gente. Como são eles dentro do lar, né? Aí pergunta: o que fazer com eles ou com elas? O que eu vou fazer com esses parentes difíceis, né? Como evitar a discussão? O Chico falava daquela história, vocês conhecem, da água? Quando começar a discussão, você faz isso. Passou? Passou. Vai lá no filtro, pega o copo, enche de água, é bom encher, para dar mais tempo, e enche a boca d'água. Enquanto a pessoa, o outro, ou a outra, ou o parente difícil estiver naquela dificuldade imensa, você vai estar com a boca cheia d'água. Você não vai poder retrucar, você não vai poder. E aí passa. Pelo menos diminui o problema. Como viver bem com eles ou com elas? Como não maltratá-los ou maltratá-las? Como ser tolerante? Como ser fraterno? Como entender o outro ou a outra como ele e como ela é? Como é que eu faço para entender? A música dos Titãs está aqui, né? Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Uma música bonita, né? E o que essa música quer dizer para a gente? Que eu tenho que ter mais tolerância. Eu conversava com uma moça, uma jovem aluna, ex-aluna, que foi nossa ex-aluna, e que ela hoje trabalha no Fórum Juiz de Fora, na Vara da Família.
Ela é uma pessoa maravilhosa, o pai dela é muito amigo. Então eu falei, olha, fulano, como é que faz? Por quê? Você tem uma estatística, né? Eu perguntei um rapaz da Polícia Civil o número de agressões e dificuldades que tem. Ele me explicou que é por falta de conhecimento, falta de tolerância, por aí afora. Os boletins de ocorrência todos chegam no mesmo lugar. É impressionante, gente. Pode ser gente que for, família que for, de onde for e tal, de outro estado, não sei de onde, tal. É a mesma coisa. Falta de tolerância, falta de respeito e como é que diz? A boca sem água, sem a boca cheia d'água. Ou seja, aquele momento que explode e acabou. Aí eu perguntei à moça lá do fórum, e nas separações litigiosas ou não até, né? De casais, se você trabalha nisso aí, é uma situação muito estranha, né? Aí falou, professor, é exatamente isso. Além das agressões, além das situações difíceis, o principal é dizer, eu não aguentava ele mais, porque o meu estupim estourou, o meu estupim foi no final. Quer dizer, a paciência acabou. Ah, mas antigamente as pessoas toleravam, viviam 50, 70 anos aí, sem problema nenhum. Tinham dificuldades também, mas às vezes tinha um pouquinho mais de compreensão, ou se respeitavam mais. Não que o de hoje não respeitam, não é nada disso. É que as pessoas já se acham que estão precisando mais de, não, qualquer coisa eu vou embora e tal, deixo para lá, e vamos lá, resolve e tal, é fácil, a lei resolve, tudo bem. É uma questão de cada um. Eu não posso interferir, não dou opinião. Se me perguntar, não dou opinião, não posso, né? Mas eu digo o seguinte, uma das receitas está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é muito claro. Ele tem que mostrar a gente como você faz para entender o outro, para que você passe por cima das dificuldades, entenda-as, sem exasperar, sem perder a consciência, sem perder o equilíbrio. E quando você vê que o equilíbrio perdeu, pode-se perder uma vida. E as famílias estão aí destroçadas. É uma grande verdade. Vivemos uma grande sociedade, sim, com transformações imensas. Temos, sim. Mas tudo isso está aqui porque está faltando um pouco mais de entendimento, um pouco mais de humildade. Né? Não que os nossos avós eles eram muito bonzinhos, eles aceitavam tudo. Não, eles tinham um problema, sim. Eu estava aqui há pouco tempo fazendo um trabalho desse, na região aqui de Rodeiro, Diamante, aqui perto de Ubá. A gente vai sempre lá também. Então me contaram a história, um amigo nosso que nos recebeu na casa dele, um grande amigo meu. Falei, como é que foi? Seu pai viveu 65 anos casado com sua mãe? Falei, os dois estavam lá com 90 e tantos, os dois arrastados, sentava ditado os dois assim, botava a mãozinha no outro assim e ficava ali. Falei, filho, traz o cafezinho para nós. Aí o rapazinho, a neta, a bisneta, trazia o cafezinho, o bolinho que eles gostavam, eles conversavam. Então eu falei assim, ele me contou, vamos lá que eu vou te levar no meu pai de tarde. Aí eu fui lá, eles têm uns 10 anos, agora já desencarnaram os dois. Qual o segredo disso aí? Aí esse meu amigo falou assim, olha, o pai vai falar para você, a mãezinha, coitada, já está um pouquinho já com a cabecinha devagarzinho, mas o pai estava bem ainda, um pouquinho mais lúcido, um pouquinho, pouca coisa, mas estava. Ele falou assim, eu combinei com ela quando nós casemos, nós trabalhávamos na roça, eu falei com ela tinha 17 anos, eu tinha 18, eu falei, o dia que eu vier da roça, um chapéu de banda, ele está com o chapéu ali, põe um chapéu de banda aqui, você vai olhar, vai ver que eu estou meio abestado, você não olha para mim, deixa a comida no fogão de lenha, eu vou chegar, lavar o pé, naquela época tomar banho uma vez por semana, né? Ele contou tudo para mim, é exatamente isso. Então, eu ia dormir, que era do jeito que ele falou, jeitinho, gente, gostoso falar isso. E de manhã eu saía e embora, era outro dia. Aí ela falou, eu falei, sim, a senhora, dona fulana, como é que foi da senhora? Eu falei, o dia que ele chegava, que ele viu meu vestido de banda assim, que eu embolava o vestido aqui, as mulheres usavam o vestido naquela época mais antiga, o vestido longo, né? Botava o vestido de banda aqui, e estava assim, eu botava um pano nas costas, sabia que eu estava atravessada, que eu não estava bem aquele dia. E eles viveram 65 anos de casamento. Eu conto esse caso que foi verdade. Não é? E aí? Mas esse é caso raro, é raro. Mas tem alguém que passou por isso. Tinha dificuldade? Tinha. Foi tudo maravilha? Não. Alguns momentos que eles ficavam distantes um do outro? Também. Muitos filhos? Também. 17 filhos só. É pouquinho, né? E venceram. Exemplos maravilhosos. E a grande parte deles são espíritas lá na cidade. A família é belíssima, maravilhosa. Eu gosto muito deles.
E me deixaram essa ideia. Bom, os parentes difíceis, com eles, com essas pessoas, o ideal é você saber ouvir, saber calar e saber falar. Logo, é você saber amar. Ah, mas vamos falar comigo? Mas você está impondo muita coisa aí que são regras antiquadas, regras do 1930, que não sei o quê. Eu falei, não, gente, é o dia de hoje. Isso aqui foi feito agora. Em 1930 não tinha isso aqui. Né? Nós estamos trazendo isso aqui hoje como experiência de vida de todo mundo. É difícil, é. Então, vamos conversar um pouquinho mais com a companheira. Vamos conversar um pouquinho mais com o companheiro. Vamos sentar no chão para brincar com o filho. Eu fazia um negócio que até hoje eu lembro, eu acho que eu não tenho problema nas costas, não, porque Deus ajuda, a espiritualidade me segura muito. Mas o meu menino mais velho que hoje, tem 40 anos, eu chegava, morava lá no bairro, naquela época no bairro Bandeirantes, depois que eu mudei para São Mateus, fiquei em São Mateus o resto da vida, até o final. Eu chegava, uma experiência de colégio de manhã, no banco à tarde, era bancário também, e à noite lá na faculdade, né, lá no Machado, no Grambra, etc. Chegava 11 horas da noite. Eu chegava, a mãe dormindo e o filho do meio estava dormindo. O pequeno não existia ainda. Ele chegava, papai, cavalinho. Eu falei, meu Deus, é hoje. Eu tinha que ficar de quatro, assim, com a mão no chão. Ele sentava aqui nas minhas costas, já tinha que chama aquele... Como é que chama aquele negócio que põe na boca do cavalo? Cabreço, né? Botava e dava uma coisinha e dava 2 voltinhas na sala, ele já caía, assim, eu já tinha que pegar ele. Ele me esperava para me andar de cavalo. E aí? E se eu falasse que não podia andar de cavalo, que eu estava cansado? Hoje é um grande amigo, é um assistente social, é espírita, um trabalhador, um grande companheiro, né? Uma pessoa de fibra mesmo. Mas eu tinha que fazer aquilo. O outro do meio já queria que eu sentasse com ele no chão, espalhava aquele monte de brinquedo. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos catar esse brinquedo depois? Eu falei, então você vai ajudar o papai a catar o brinquedo. Aí ele ajudando. Quer dizer, então a gente tinha essas coisas, tinha tempo ainda, com toda dificuldade, tinha tempo para isso. Hoje eu não me arrependo. Né? Então as pessoas têm não sei, é muito difícil falar isso aí. Pais e mães desajustados são os pais que dão presentes, mas são ausentes. Ele compra aquele drone, tem pai hoje comprando drone para os filhos. É muito bacana aquilo, deve ser um negócio legal, né? Mas ele não vai ver o filho assistir, o filho soltar o drone. Não vai. São os que nunca estabelecem o diálogo no lar. São os que trocam a paternidade por sociedade. Todo dia tem um compromisso social, nem um dia um compromisso familiar. Dão carrinho, mas não dão carinho. Nunca viram a cor dos olhos dos seus, das suas filhas, filhos e filhas. Não priorizam o respeito aos outros. Apenas ligam os filhos ao futuro material. Você vai estudar, que eu também fiz isso, né? Tem que estudar para poder ter uma vida, tá, etc, tal. Isso eu acompanhei também. Mas não é só isso. Esse lado só não é importante. Ele é necessário, mas não é o mais importante. E muitos pais são chantagistas, possessivos e relaxados. Na ordem ali que se está, cada um tem um tipo de dificuldade. Então, esse desajuste do pai e das mães se somam a outros processos reencarnatórios que a gente não vai nem colocar aqui agora, que não vai dar tempo também. Já nascem filhos e pais com dificuldades entre eles e tem que se reajustar na encarnação para se amarem, se respeitarem e evoluírem juntos, né? Aí que vem o filho com problema, o pai com problema. Tá bom, gente? É isso aí? É forte, né? O assunto. Ó, vou fazer, você devia ficar com a leitura do Evangelho, que era mais saudável. Aqui, para amenizar um bocadinho, né? Aquele cantor, o Guilherme Arantes, né? Essa frase, esse pedacinho da música é muito bonito. Ele diz, a história não tem fim. A arte de dizer sim, quando o mundo te diz não. Você vai dizer sim quando o mundo faz assim para você. A arte de sorrir, quando o mundo diz não. O mundo está sempre fazendo cara feia para você. E a gente tem que fazer cara bonita. Mas apesar do sofrimento que eu tenho, eu vou fazer cara feia, bonita, vou ficar rindo? É claro.
Eu sou espírita, você é espírita, nós somos espíritas. Temos um conhecimento avançado, gente. Um conhecimento que não nos faz preocupar só com essa realidade daqui, que ela é passageira, tudo passa. Tudo passa. Eu tenho que ter o quê? Uma coisa importante na minha vida, que é aprender a dar um sorriso. O Belmiro Braga falava isso aí, numa trova. Querendo conformação, Deus já pôs de sobreaviso, 7 letras na saudade, 7 letras no sorriso, né? E tem aqui o nosso grande companheiro da literatura brasileira, Mário Quintana, que não era espírita, mas era um homem fantástico. O sorriso enriquece quem recebe, sem empobrecer a quem doa. Quando eu dou o sorriso para uma pessoa, eu fico pobre? Não, mas eu vou enriquecer aquele que recebeu. Vamos dar um sorriso então agora? Todo mundo, para a gente relaxar um pouquinho? Não é assim? E as mulheres, olha, posso falar só para vocês agora? Os homens não vão ouvir, não. As mulheres têm que sorrir mais do que os homens. Por quê? Eu falo muito com a minha companheira lá em casa. Falo, você tem que sorrir, que você é muito bonito, tem que estar sempre com um sorriso bonito. Aí, para você mexer com o rosto, músculos da face, você usa 16 músculos da face para fazer sorriso bonito. Para fazer cara feia, 48 músculos. Então o que é melhor, sorrir ou fazer cara feia? Sorrir, né, gente? Vamos sorrir? E o espírita tem que sorrir, né, Tereza? Tem que sorrir mesmo, porque a gente sabe que tudo isso vai passar, não é isso? Eu dei uma folga assim, agora eu vou entrar no outro lado. Isso é pedagógico, né, gente? Não tem jeito. Filhos rebeldes e desequilibrados. Nem todos são, viu, gente? Mas uma grande maioria está flutuando nesse lado aqui. Filhos que querem presentes, mas são ausentes, do mesmo jeito. Filhos que não aceitam diálogo com os pais. Meu filho, eu quero falar com você. Não, pai, eu tenho uma parada para resolver agora aí, eu tenho uma festa para ir, eu tenho não sei o que e tal, eu tenho um estudo para fazer. É até importante quando fala assim, né? Mas não vai. Filhos que vivem em clima de rebeldia. Filhos que são avessos à educação. Filhos que não aceitam o conselho dos pais. Filhos que não estudam nem trabalham. Esse é o pior deles. É o que me dá mais preocupação com a gente, né? A preocupação minha e dela lá era que eles estudassem. Estudaram, né? Resolveram a vida deles, graças a Deus. Mas a gente estava ali. Era brincando de cavalo, era deitando no chão, rolando no chão, jogando bola. Tem um lá que cismou que a vez era goleiro, botou a roupa de goleiro, eu fiz um gol dele e ele chorou. Eu não queria ser goleiro mais, mas eu estava lá com ele, né? Filhos que não querem ser, mas só ter. Ele não quer ser bom, mas quer ter um carro, quer ter um smartphone do último modelo. Filhos que são pessoas de difícil relacionamento. Esses filhos um dia amarão os seus pais, seria melhor ali aos seus pais, né? Mas é isso aí. Essa aqui é uma face do problema. Segunda reflexão. E nós, quando estaremos dispostos a compreender, a tolerar e a amar o nosso próximo? E quem é o mais próximo? É aquele que está dentro de casa comigo, que está ali junto da gente. É aquele que é o filho que mora lá longe. Um mora num navio, que ele é oficial da Marinha, o outro mora no sul de Minas, que é boiadeiro, é agrônomo, né? E o mais velho é assistente social e tem uma empresa de arte que trabalha com educação também, lá na região de Ubá. Né? É o próximo, é o meu próximo. Vocês estão lá, estão longe lá. Estão lá, mas estão lembrando da gente. Eu estou ali ligado com eles. Mas quando é que eu vou compreender e tolerar? Essa é a pergunta que o juiz devia fazer na hora das separações. E que a delegada das mulheres, a doutora Ione Juiz de Fora, fantástica, né? Mulher maravilhosa. A doutora Ione devia fazer, uma hora eu vou conversar com ela. Doutora, pergunta aqui por que não compreendeu e por que não tolerou o outro. Aí vai dizer a falta do amor. Alguém fala, é a falta de Deus. Também. Claro que Deus nunca vai faltar. Nós que faltamos o compromisso com Ele. Ele nunca faltou com a gente. E o teste de relacionamento familiar? 10 itens. O que é pior, a exclusão ou a omissão no lar? Sou verdadeiro com os meus familiares? Como está o meu nível de fidelidade familiar? Eu sou fiel à minha família? Aí, gente, é uma situação muito séria, né? Essa aí é perigosa. Sou mais exigente comigo ou com os outros?
O que me falta para ser feliz em casa? Como está a minha consciência familiar? Aí volta a consciência, né? Aceito com paciência as diferenças pessoais? Já consigo dizer, como lá no Evangelho, seja o vosso falar, Jesus dizia, né? Sim, sim, não, não. Consigo amar o outro ou a outra como ele é, como ela é? Já acredito em mim mesmo ou mesma? O importante é você acreditar em você. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e evitar o arrastamento do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É Sócrates. E o que o Sócrates dizia com isso? Que lá na última pergunta, na última parte da resposta, na outra folha, é uma resposta de 1,5 folha, está lá no Livro dos Espíritos, podem ver, pode conferir. Ele falou assim: foi com esse objetivo que nós criamos o Livro dos Espíritos. Ali estava a presença de Santo Agostinho e representando toda a estrutura do Sócrates naquele momento ali. Então Santo Agostinho, um dos pais da igreja, um dos grandes nomes do catolicismo, no início do século, da primeira parte do século, depois de Jesus, Santo Agostinho então vem falar isso, né? No Livro dos Espíritos, uma obra espírita fantástica, que revolucionou o mundo. Ele vem falar que foi com esse objetivo que nós ditamos o Livro dos Espíritos, fazer o homem conhecer a si mesmo, ou seja, o pensamento do Sócrates. E o Sócrates viveu do ano de 470 a 399 a.C. Esse é o Sócrates que a gente conhece. E deixou para a gente a mensagem. Bom, eu estou falando em dificuldade, agora eu quero saber o sucesso. Qual que é a fórmula? Qual que é o prêmio para tudo isso, para quem consegue vencer na família? Qual é o prêmio? Primeiro, o diálogo, fonte de entendimento. Vamos conversar. Procure conversar com aquela pessoa. Exemplo, obrigação do pai e da mãe. Deu exemplo. Meu filho não fuma não, porque cigarro faz um mal. Ele vai lá e abre o rio, não sei como é que chama, não sabe o nome do cigarro. Vai e abre o cigarro lá. Não pode, né? Respeito, fator de reciprocidade familiar. Respeite para ser respeitado. Sintonia, em busca da paz interior. Eu gosto muito da sintonia quando eu lembro do culto do lar, que muitas pessoas já vieram aqui nessa tribuna falar para vocês. Um dia por semana, naquele dia, naquela hora, você reúna lá com a sua família, 15 minutos, pega um pouquinho d'água se quiser, lá abra o Evangelho, de preferência o Evangelho, ou um livro de mensagens, faça aquilo ali, peça a Deus que dê força e união para a sua família. É um momento sagrado da sua casa. Esse aqui é a sintonia. Trabalho, manancial de conquistas, você vai conseguir através do seu trabalho. Jesus dizia: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Entendimento, regra de ouro familiar. Procurar entender a pessoa. Sorriso, porta aberta para a felicidade. Vamos rir de novo, todo mundo. Sempre rindo, mesmo com as dificuldades, né? Simpatia, conquistas cotidianas familiares, em casa e na sociedade também. Procure ser simpático. Você às vezes vai numa loja, num banco, vai numa empresa, num lugar público, num posto de saúde, etc. Chega lá, aquela pessoa está amarrada, de cara feia, ele vai quebrar todo o ambiente daquele lugar que ele está. Agora chega aquele outro que te abraça: ô meu bem, como é que vai? Ih, mas você está bonita hoje, fala assim. Aí você se enche de alegria e você ganhou um pouquinho da simpatia que aquela pessoa tem. O espírita tem que ser simpático, né? Vamos parar com esse negócio de fazer cara feia. Motivo ao aborrecimento. Teve. Jesus teve, também teve muitos. Os grandes líderes da espiritualidade tiveram aborrecimento a toda hora e ninguém desesperou. Todos estavam com um sorriso nos lábios, né? E finalmente Deus, a presença constante no meu lar, no seu lar, no nosso lar. Deus, o nosso grande Pai. Aqui 3 frases bonitas, uma delas é de caminhão, a última é de caminhão. Na traseira do caminhão eu copiei, escrevendo em cima de um papel lá, uma conta de luz paga, e peguei e trouxe ela para cá. O lar é mais importante do que a casa, claro.
Lar é uma coisa, casa é outra. A casa é feita de pedra, mas o lar é feito de amor. Certo? A casa é de pedra, mas o lar é de amor, é diferente. O lar pode não ter aquela televisão de 40 polegadas, pode não ter aquilo tudo. Aquela casa, eu fui na casa de uma senhora há pouco tempo, fui lá tomar um cafezinho, fizemos a palestra, fui lá na casa dela. Ô Tereza, não sei se você já viu, vocês devem conhecer aqui. A prateleirinha de madeira com aqueles papelzinhos recortados, as canequinhas de alumínio, tudo ali pendurado. Eu fiquei doido para tomar o café na casa dela. Um lar de amor. E ela falou comigo. Né? Então é isso aí. E terceiro, nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Às vezes o sucesso financeiro, material, na bolsa de valores é estupendo, propriedades, etc., ações na bolsa, etc., avião, mas o lar é fracassado. O lar torna-se casa. Nós queremos que seja lar. A gente torce para que seja lar. Não precisa ser muito chique, basta ter amor. A família é a célula máter da sociedade. Quem disse isso aqui foi Rui Barbosa, viu gente? Rui Barbosa. Quando a família se desestrutura, a sociedade definha, agoniza e se arrasta em lutas. Né? Então, a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade é a família. A família desestruturou, está aí o que eu estou vendo de 2018. Né? Reflexões oportunas. O mais importante na vida é controlar, auxiliar, respeitar, entender, auxiliar, pacificar, fraternizar, compreender, doar, ensinar, corrigir, dignificar, cooperar, ouvir, calar, falar. Até cansei. Finalmente ceder. Ceder, gente? Ceder o quê? Ceder. C-E-D-E-R. C, caridade, é esperança, D, desprendimento, é equilíbrio, é renúncia. O meu ceder é esse aqui. Não é? Você está cedendo ultimamente? Ah, mas eu não vou abrir mão. Jesus abriu mão. Citações importantes. Se você quer ser feliz por um instante, então vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Tertuliano. Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de você compreender mais para temer menos. Marie Curie, que era cientista. E Chico Xavier? Claro, tinha que ser o Chico, né? O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Princípios básicos da harmonia familiar: reconhecer a fragilidade do outro e a sua própria, auxiliar o outro na hora da indecisão, entender que somos gerações diferentes, vibrar com a conquista do outro, ser presente na vida familiar, irradiar simpatia no ambiente doméstico, apoiar os familiares em dificuldade, criar metas de crescimento moral, perdoar, perdoar e perdoar. E finalmente conhecer a você mesmo, conforme Sócrates nos diz. E a reflexão final diz: nós, os seres humanos, nascemos para praticar funções diferentes, mas complementares e cooperadoras. Porém, do ponto de vista da ação social e familiar, o homem e a mulher são equivalentes e inseparáveis. Eis o segredo do sucesso da família, onde cada um fará a sua parte. O grande segredo do sucesso de cada um de nós, dentro do contexto social e familiar, está ligado ao processo de educação, da lapidação do caráter e da reforma interior de cada consciência, de cada um individualmente, em benefício de todos e, declaro, da própria sociedade. E aqui vem uma página que eu não vou ler, que ela é da Santa Teresa de Jesus, que é maravilhosa, que está aqui, depois a gente pode mandar para vocês. E, enfim, que Deus nos abençoe, né? Não há mais nada a falar. Vamos encerrar o presente ato. Todos nós vamos assinar. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, obrigado a vocês. E eu estou aí de coração aberto para vir aqui em Matias, Via Matias. Meu coração está aqui também, tá, gente? Esse aqui é um grande ideal nosso do passado, né? Que a gente está vendo materializado hoje, graças a Deus. Muito obrigado.